ela não vai ter sucesso, não vai ter conquista. Amém? Nós estamos no final de um ano, estamos nos despedindo de um ano e de um tempo profético do Senhor em nossas vidas, mas já estamos nos conectando ao próximo ano, ao próximo tempo profético para nossas vidas. Amém? E ontem, na ceia ministerial, eu preguei que nós precisamos ter, no mínimo, fala assim, no mínimo, 3 coisas para que possamos estar preparados para um novo tempo. Não é um tempo de Deus, né, irmãos? Não é qualquer tempo, é um tempo de Deus. A primeira coisa, quem lembra o que é? A unção. Nós precisamos da unção do Senhor. A unção é a primeira coisa e a mais importante de todas, que garante a nossa vitória, né? E eu falei para vocês ontem de uma das formas e a principal pelo qual nós recebemos a unção do Senhor, amém? Nós precisamos também de uma direção profética, né? Nós estamos em um tempo de 7 semanas, onde nós estamos recebendo uma unção. Estamos também nesse tempo de 7 semanas, onde nós estamos orando, e eu peço, eu espero que seja de fato nós que estejamos orando. Eu espero que você esteja orando, não é? Se eu sou o seu pastor, você está orando. Se você não está orando, eu sou só um pregador. Posso ser até o seu pregador, né? Mas não sou o seu pastor. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz e obedece. Então, se você não está orando ainda, não é? Você não está sob o meu cajado. Então, que você, né, decida viver a direção que Deus dá para a sua vida, através da minha vida como seu pastor, amém? Então nós temos que orar para que Deus me dê o discernimento, a revelação de algo específico que Ele tem para esta comunidade, para essa congregação aqui, para o Campo 201. Eu conto muito com a sua oração, amém? Eu estou orando e conto com a sua oração. E a terceira coisa que nós precisamos é de uma colheita, amém? Se nós entramos em um novo tempo, sem uma colheita programada, não é? A gente está com um problema, sim ou não? Imagina você entrar um novo mês sem expectativa de receber um salário, como é que você fica? Imagina a gente entra em um novo tempo sem uma colheita, não é? Mas para haver uma colheita, deve haver uma semeadura, sim ou não? E essa semeadura não é só na área da nossa vida material, nós precisamos também semear nas outras áreas da nossa vida, não é verdade? Sim ou não? Então, tudo que nós fazemos é uma semente, amém? Então, não é só semente de oferta financeira, como sacrifício anual, não, mas você tem que plantar outras sementes, e esse tempo é um tempo de uma semente de sacrifício, amém? E o Senhor, Ele colocou no meu coração, que Ele quer levantar aqui nessa igreja 50 pessoas, quantos? Com uma oferta de R$1.200, amém? E hoje eu estava preparando a mensagem, orando, e lá no meio da mensagem eu vou falar algo para você, que você vai ver que você dá essa oferta de R$1.200, você que Deus tocou no seu coração, se não for você, fica tranquilo, vai ser mais difícil que você imagina. Pode ser até que você pense que vai ficar mais fácil, mas acredite em mim, não vai ficar mais fácil. Vai ser mais difícil do que você imagina. Amém? Pastor, Deus não falou nada comigo, não sentiu no meu coração, eu acho que não sou eu. Então, filho, fica tranquilo, fica em paz. Não é? Não é para você. Mas se o Espírito Santo testificou no seu coração, não é? Então é para você. Não faça por medo. Não pense assim, ó, e se eu não der? Não é? Se você for fazer oferta, não faça por medo, por favor. Não é? Isso não vem de Deus, amém? Isso é algo da sua mente humana, e esse é um tipo de sacrifício que Deus não aceite. Imagina você dar uma oferta dessa, que não é fácil de dar, por medo. Não é? A gente recebe aqui, a gente usa para as coisas da congregação, mas e Deus recebeu? A oferta
pelo medo, é uma oferta que Deus aceita? Ou oferta da competição, você vê uma pessoa dando e fala, não, eu não posso dar menos que ela. Você sabe que essas coisas existem, existe ou não existe? Você vai se sentir frustrado, não, eu tenho que dar também, você está me entendendo? É a oferta do constrangimento. Eu me lembro uma vez, eu estava em Santos, e eles levantaram uma oferta lá, e geralmente, o Senhor sempre fala comigo, mas naquele ano específico, foi ano passado, inclusive, se eu não me engano, né? Final do ano passado, meu irmão, Deus não falou comigo, meu irmão, não é? Eu não senti nada, você está me entendendo? Aí eu comecei a ver os pastores subindo, e eu comecei a ficar com vergonha, eu falei, nossa Deus, cara, se eu não subir ali, vão pensar que eu sou incrédulo, vão pensar que eu sou pão duro, mas eu não sou, graças a Deus. Não é? É que de fato, né, sei lá, não senti uma testificação, não vem minha vontade, não é? E irmãos, eu quase fui prometer pelo constrangimento, mas eu falei assim, não vou, eu vou estar negando o que eu acredito. Daqui a pouco eu olho para o lado assim, minha esposa chorando, o que será que ela está chorando? Será que ela está chorando porque eu não subi? Você quer estar pensando que eu sou incrédulo? Ela veio no meu ouvido assim e falou, César, o que foi? Deus falou que eu tenho que subir, então vai. Que ele não falou comigo, mas falou com ela, eu na verdade. Você está me entendendo? Vai que sobe os dois. Aí eu estava enrolado, meu irmão. Aí eu estava enrolado. Aí eu estava com problema na minha vida, meu irmão. Deus sabe, né, que a gente é dois, por enquanto a gente tem só um salário, a gente não tem 2 salários, não. A gente, que bom, Senhor. Vai que eu subo para prometer pelo constrangimento, e tem que honrar uma promessa de constrangimento. Então você tem que ficar em paz, amém? Né? O Espírito Santo vai falar com você, você vai ter paz no seu coração, não é? Mas, entenda, hoje você vai saber que é mais difícil do que você imagina, amém? Então, sem constrangimento, não é? A gente tem que fazer uma oferta que Deus aceite, um sacrifício que Deus aceite. Deus aceita o sacrifício da alegria, Deus aceita o sacrifício da esperança. A gente já viu, por exemplo, o sacrifício do amor, vimos semana passada o sacrifício da obediência. Hoje nós vamos ver o sacrifício da gratidão. Deus aceita essas coisas, mas o que é por constrangimento, o que é por competição, o que é por medo, não vai que eu não dei, eu não recebo, não faça isso, filho, não faça isso, não vai adiantar nada para a sua vida isso. Mas vamos lá, então hoje eu quero falar mais uma vez sobre esse tema, o sacrifício que Deus aceita. Mas só um resumo, é importante que você faça a sua semeadura independente qual ela seja, porque você precisa de unção, direção profética e uma colheita. E quem não colhe, e quem não planta, não colhe. Amém? Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 5, diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Irmãos, deixa eu dar uma alerta para você aqui. Abra a sua mente, amém? Fala assim, ó, eu preciso abrir a mente, minha mente. Então, quando eu estiver pregando essa mensagem, você não deve ficar focado somente em sacrifício financeiro, tá bom? Porque sacrifício financeiro é um dos sacrifícios que nós devemos fazer, mas existem tantos outros que a gente precisa fazer. Porque o sacrifício financeiro, ele nos dá uma colheita de coisas materiais também. Mas às vezes você precisa fazer um sacrifício no seu casamento, na sua célula, para o seu ministério. Às vezes Deus quer pedir um jejum para você também. Às vezes Deus quer pedir uma consagração específica para você também. Às vezes Deus quer que você, né, estipule uma rotina de comunhão com Ele, que vai ser sacrificiosa para você também. Então né, não feche a sua mente só na oferta financeira, senão você vai perder o que Deus tem para você, amém? É importante nós entendermos aqui,
como temos pregado para você, que existem sacrifícios que Deus aceita e sacrifícios que Deus não aceita. É importante nós entendermos que sacrifício precisa fazer parte na nossa vida. Da vida de qualquer pessoa, o sacrifício precisa fazer parte. Uma pessoa que não faz sacrifícios, ela não cresce, ela não vai além, não é? Se você quer ser uma pessoa vencedora em qualquer área da sua vida, você precisa fazer sacrifício. Você não vai encontrar, meu irmão, ninguém, em nenhuma área da vida que cresceu, que não fez sacrifício e que não vive uma vida de constante sacrifício. Se isso é para todos, imagina para nós, que somos cristãos, que nós cremos na mensagem da cruz. Quem crê na mensagem da cruz aí? Se você não crê na mensagem da cruz, você nem salvo você está, meu filho. Não é? Porque a gente tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca confessar que Ele é o Senhor, o nosso dono. E se eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu creio que houve um sacrifício na cruz. Eu creio no que Ele disse: aquele que quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, dia a dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, se sacrifício é algo que deve ser normal na vida de qualquer pessoa, imagine então na nossa vida que cremos no Senhor. Tem que ser mais evidente ainda a vida de sacrifício. Isso é muito importante. Mas há sacrifícios que Deus aceita e sacrifícios que Deus não aceita, amém? Nós temos aprendido que existem dois grandes motivos, fala assim, dois grandes motivos pelos quais Deus não aceita um sacrifício. O primeiro é quando Ele reprova a nossa vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer para que Deus aceite qualquer coisa que você oferece a Ele, é você decidir a partir de hoje, se já não decidiu, já antes, mas decidir, tomar uma decisão na sua vida, de começar a trilhar um caminho, aonde uma das coisas que mais vai ser importante para você é a aprovação. A Bíblia diz que nós devemos procurar, não é? Buscar, nós devemos nos empenhar para nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Você está me entendendo? Então a condição de ser aprovado, primeiro é ser um obreiro, e depois ser um obreiro segundo o que Deus quer. O que é ser um obreiro? Não é aquele título que davam antigamente para os irmãozinhos que ficavam na porta. Não, obreiro é você se dedicar à obra do Senhor, amém? Você tem que querer ser uma pessoa dedicada à obra de Deus. Eu sou obreiro, pastor Marquinhos é obreiro, o Wilkio é obreiro, a Edneia é obreira, você está entendendo? Não é? A Mariana é uma obreira, a Vanessa é uma obreira. Nós temos posições e responsabilidades e autoridade diferentes dentro do corpo, mas todos nós fazemos a mesma obra. Você está entendendo? Nos dedicamos para a mesma obra. Então, ser obreiro é você se dedicar à obra do Senhor. Então, você tem que procurar se apresentar aprovado a Ele. Vimos na vida de Caim, que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque reprovava Caim. E ser aprovado por Deus não é uma coisa fácil. Você não, amanhã eu decido ser aprovado por Deus. Não, filho, você não vai conseguir. Você tem que decidir começar a trilhar o caminho. Eu quero ser aprovado por Deus. E quando Deus vê que você começa a andar no caminho buscando aprovação, Deus então, Ele te aceita, mesmo que você ainda não esteja perfeito, mesmo que tenha muitas coisas ainda que Ele não aprova, mas Ele aprova a sua busca, Ele aprova a sua decisão, e não só uma decisão vazia, mas uma decisão que vai gerar uma mudança de atitudes na sua vida, para que você busque, não é? Vamos dar um exemplo. Uma das atitudes que você tem que tomar é, a partir de tal dia, eu vou começar a ler a Escritura Sagrada todo dia,
para eu descobrir como ter uma vida que aprova a Deus. Tem coisas na sua vida que você sabe que Deus reprova, mas que você mantém indo. Isso é fácil, é só você decidir deixar de lado, não é verdade? Né? Começa pelo que você já sabe. Coisas erradas, coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus, não é? Ah, pastor, mas eu não vejo problema nenhum. Mas você está querendo agradar você ou você está querendo agradar a Deus? Então resolva, mude as coisas na sua vida. Quantos comportamentos, atitudes, condições da sua vida que você já sabe que Deus não gosta disso? Então começa a resolver a sua vida, não é verdade? Sim ou não? Quando você toma essa decisão, Deus já fica feliz e Ele te ajuda. Amém? Ó, nós vimos aqui que a gente precisa fazer 4 coisas para que Deus nos aprove. Temos que nos achegar a Ele, ser como Ele, deixar que Ele nos use na obra, ser um obreiro. Sim ou não? É ou não é verdade? Amém? E o 4 é servir a Ele como um sacerdote, assumir as responsabilidades sacerdotais. E aí, meu filho, você vai oferecer sacrifícios que Deus aceita, porque Deus vai aceitar você. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é, Deus não aceita sacrifícios quando o sacrifício não é adequado. Não é? Lembra aqui que eu usei até como exemplo aqui o pastor Marquinhos e a Emily? Quem lembra aí da história do celular? Geralmente a gente quer dar para os outros o que a gente não quer nem para a gente. Você está me entendendo? Né? E aí é complicado a vida da gente, né? Aí Malaquias fala que quando nós oferecemos sacrifícios inadequados, nós ofendemos o Senhor, nós profanamos o altar, nós desonramos a Ele. Nós temos que oferecer algo que é adequado a Ele. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E hoje nós vamos falar do terceiro tipo de sacrifício que Deus aceita, é sacrifícios da gratidão. Fala assim comigo, sacrifícios da gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que a gratidão exige sacrifício? Sim ou não? Ser grato a Deus e demonstrar a gratidão exige sacrifício? Sim. O problema nosso é que nós temos o costume de não ter atitudes de gratidão. Nós temos o costume de ter palavras de gratidão. Muito obrigado. Deus que ajude. É ou não é verdade? Sim ou não? É uma palavra, e vamos falar a verdade, é uma palavra que, na grande maioria das vezes, ela vem vazia. O que é uma palavra vazia? Quem quer saber o que é uma palavra vazia aí? Uma palavra vazia é uma palavra que não é recheada com atitudes. Quem já comeu pastel de vento? Hã? Você olha aquele pastel assim, bonitão, não é verdade? Né? Aí você vai, compra ele, pega assim, como assim, tá leve? Vai dizer que não dá uma alegria que você pega um pastel pesado. Aí você morde assim, meu, olha para dentro assim, só tem uma sujeira de recheio, grudado assim, na casca e um pouquinho lá no fundo. Não é verdade? Não é? Então, meu irmão, ó, palavra vazia é que nem pastel de vento. Até parece que é uma coisa legal, olhando assim, até parece que é, mas quando a gente pega, a gente vê que não é. Então nós temos isso como um padrão cultural, só que esse padrão cultural é um padrão gerado pelo mundo que jaz no maligno, e nós simplesmente temos a atitude de dizer muito obrigado, e acabou. A gente não tem uma atitude de gratidão, às vezes nem para dar um abraço de gratidão o crente se presta. Não é verdade? Não é? Aquele muito obrigado com um sorriso amarelinho. Muito obrigado, viu? A pessoa está constrangida. Não é verdade? Não é? Aí, às vezes alguém te chama de ingrato, você fala assim, mas eu disse muito obrigado. Como dizer muito obrigado?
Uma palavra vazia, sem nenhuma atitude, vale alguma coisa, meu irmão? Eu não sei para você, mas para Deus, palavra vazia não vale. Ele acusa o seu povo, ele fala assim: esse povo me adora só de lábios vazios. É uma expressão que não tem uma atitude correspondente. Você está me entendendo? É que nem aquela pessoa que diz que ama o outro, mas não quer fazer nada para ela. É ou não é verdade? Meu irmão, chuta que é laço. Você está me entendendo? Isso não é uma bênção, é uma oferenda. Vigia. Você está me entendendo? Né? Meu irmão, assim como o amor, a gratidão exige sacrifício. Você está me entendendo? Vamos ler o Salmo 50, no versículo 5, e depois o mesmo Salmo do 8 ao 14. Eu vou ler o versículo 5 do Salmo 50, e depois o outro do 8 ao 14. Eu pulei aqui só para focar naquilo que eu quero falar para vocês, para não tomar muito nosso tempo, mas você pode chegar em casa e ler todo o Salmo 50, se você ficou curioso para saber o que está escrito ali no versículo 6 e no 7, tá bom? Eu vou pular 2 versículos. Salmo 55 diz assim, ó, ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim. Quem é fiel a Deus aí? Levanta a mão. Agora eu quero ver, né? Fique de mão levantada aí. Deixa eu ver bem. Tá bom. Reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo. Quem é batizado e tem uma aliança com o Senhor? Deixa eu ver bem. Deixa eu ver. Tá bom. Continuando. E como sinal, e como quê? Sinal. Ofereço um sacrifício. Sinal de quê? Sinal de que tem aliança. É ou não é verdade? Sinal de que são fiéis. Então o Senhor, Ele pede como sinal de que temos uma aliança, sinal de que somos fiéis, Ele pede sacrifício. E é assim no casamento, não é verdade? Não é? Meu irmão, quando a pessoa não abre mão de coisas por nós, ela está honrando uma aliança? Não. Quando a pessoa não é fiel, não é? Uma pessoa que não abre mão de coisas por nós, ela está honrando a aliança? Ela é fiel? Porque o pessoal geralmente pensa em infidelidade só na questão da infidelidade, né, a infidelidade conjugal, eles pensam só no relacionamento sexual, mas tem muita coisa que é infidelidade sexual, infidelidade conjugal. Você está entendendo? Não é? Não honrar os termos da aliança, não fazer a parte de cada um, isso é uma infidelidade, você concorda comigo? Não é? Existe, né, aquilo que cabe mais ao homem, aquilo que cabe mais à mulher, e os dois têm que fazer. E para fazer isso exige sacrifício. Então o Senhor pede como sinal que ofereçamos a Ele um sacrifício. Pelo menos uma vez no ano você tem que fazer isso, seu cara de pau. Mas continuando, Salmo 58 ao 14, olha o que o Senhor diz: não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Olha só que interessante. Qual é o contexto do Salmo 50? Se você estudar o Salmo 50,
você vai ver que o contexto do Salmo 50 foi o seguinte: Deus começou a olhar para o que o seu povo fazia no templo. E a coisa mais importante que uma pessoa fazia no templo era o quê? Qual é a coisa mais importante que um judeuzinho fazia no templo naquela época? O sacrifício. Tudo que acontecia no templo se movia, o principal momento era o momento do sacrifício. E o Senhor começou a ver que muitos dali estavam fazendo sacrifícios por um costume religioso. Fala assim, costume religioso. Não tinha mais nada a ver diretamente com o Senhor. Fazia porque tinha um costume. Não é? Aqui na igreja, nós temos já como costume fazer um sacrifício anual. Temos ou não temos? Mas será que você vai fazer só por causa do costume? Tem que fazer. Então eu vou fazer. Deus olhando isso, Deus não gostou. Havia ainda um outro povo, uma outra parte do povo, que fazia o sacrifício porque acreditava mais no ato do sacrifício do que em Deus. E, gente, é muito fácil nós cairmos no engano de acreditar muito mais numa atitude do que no Senhor. De certa forma também é uma atitude religiosa. Uns faziam porque estavam acostumados. Não é? É normal fazer. Você está me entendendo? A gente acostuma com coisas que geram desconforto na gente. Costuma ou não costuma? Comecei a fazer academia um mês atrás. O primeiro mês foi terrível, meu irmão. As primeiras vezes que eu fiz os exercícios, nossa Deus, você não tem noção. Meu irmão, teve umas 3 noites que eu nem dormi direito de tanta dor. Cada vez que eu mexia, doía. Se respirava fundo, doía também. Você está entendendo? Mas agora o meu corpo já está acostumando. Ainda é desconfortável, ainda é desagradável. Não vou dizer que eu fico feliz quando eu vou para ali, não. Mas já não é mais tão desagradável assim. Se eu continuar fazendo, daqui a pouco eu vou sentir até falta se eu parar de fazer. Não é verdade? Você está entendendo? E pessoas que acreditam. Você acredita, meu irmão, que tem pessoa que acredita mais na unção com óleo do que em Deus? Ela só se sente protegida por Deus se for ungida. É claro que a unção é um ato profético sagrado e importante. Mas o que vale mais? O Deus da unção ou a unção de Deus? É óbvio que o mais importante é o Deus da unção, não a unção de Deus. O que é mais importante? A prosperidade que Deus dá ou o Deus que dá para nós a prosperidade? O que é mais importante? Mas você acredita que tem gente que ora muito mais para ter prosperidade do que para ter Deus? Os valores estão invertidos. Aí no final ele fala aqui no versículo 14, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que ofereçam a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram, não é? Então o Senhor, na verdade, Ele não está dizendo que Ele não quer sacrifício, até porque no versículo 5 Ele pediu sacrifício, pediu ou não? Mas Ele está dizendo para a gente aqui, no contexto do Salmo 50, que o Senhor, Ele quer sacrifícios inspirados pela gratidão. Ele não quer como sacrifício um sentimento de gratidão. Ele não quer como sacrifício uma palavra vazia de gratidão. Ele quer como sacrifício uma atitude sacrificial que é inspirada pela gratidão. Esse texto aqui, que eu estou pregando para vocês, de Salmo 50, foi um dos textos que Deus falou para usar comigo sobre as 50 pessoas que Ele quer levantar. E uma das coisas que Ele falou para mim, quando, no versículo 14, Ele fala assim, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que ofereçam a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram.
Quem é aqui que sabe que prometer algo a Deus e não cumprir é pecado? Quem que sabe? Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é pecado. Esse tipo de pecado, Deus perdoa com uma oração pedindo perdão? Sim ou não? Não. O pecado da promessa só é perdoado quando a promessa é cumprida. Ele fala assim, quando você fizer uma promessa, se apresse a cumprir. Quando eu estava orando, quando o Senhor está falando comigo, e o Senhor me deu esse texto aqui, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. Tem gente aqui nessa igreja que já fez algumas promessas a Deus e não cumpriu. E talvez você já até orou ao Senhor pedindo perdão, mas uma promessa, você só é perdoado por não ter cumprido a promessa quando você cumprir a promessa. Não vou nem pedir para levantar a mão, mas se o Senhor falou é porque tem. Você está me entendendo? Não me disse quem. Ele me disse que tem. E olha que interessante que o Senhor falou para mim. Muitas pessoas, por vários motivos, vão entender que precisam e que devem fazer parte desses 50. Mas há pessoas aqui que esse sacrifício vai ser um sacrifício de remissão. É um sacrifício para que Deus te perdoe pelas promessas que você fez e não cumpriu. Porque senão você vai ficar com um problema na sua vida, até que você cumpra. E o Senhor está te dando uma oportunidade, através desse sacrifício. Você está entendendo? Você fez promessa para o Senhor, sei lá, o ano passado, o ano retrasado, sei lá quando que você fez, noutra igreja, não sei onde é que você estava quando você fez a promessa, não sei o que você está fazendo, não sei qual foi a inspiração, mas o fato é que você fez a promessa. E a Bíblia diz, quando a gente faz uma promessa para Deus, nós não podemos deixar de cumpri-la. E você precisa remir isso na sua vida. Amém? E agora eu quero mostrar para você como que a porta para esse sacrifício é estreita e como o caminho para você honrar esse sacrifício, se você é uma das 50 pessoas, como o caminho para você honrar o sacrifício vai ser difícil, não vai ser fácil. A porta é estreita. Só de pensar em entrar, eu sei que tem gente que já tremeu. Você está me entendendo? Mas o caminho para honrar esse sacrifício é apertado, é difícil. Você vai ter que trilhar um caminho. Você vai ter que fazer o quê? Para poder honrar a promessa desse sacrifício que Deus quer que você faça. Se Deus está falando com você, amém? É quantos mesmo? 50. Você está entendendo? Por quê? Porque o Senhor quer levantar 50 para dar uma festa de quanto? Essa é a porta estreita. É difícil passar por uma porta dessa, sim ou não? É difícil, porque ela é estreita. Mas agora eu vou te mostrar o caminho que o Senhor me deu. Quando eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou isso para mim, ele falou assim, César, e eles vão consagrar esse sacrifício em 12 vezes. Não vai ser 12 vezes de 1.200, fica tranquilo, amém? Vai ser 12 vezes de quanto? Vai ser 12 vezes de quanto? De 100. Você vai fazer uma promessa para Deus na ceia de dezembro. E você vai consagrar a primeira na ceia de janeiro, a segunda na ceia de fevereiro, a terceira na ceia de março, a quarta na ceia de abril e aí por diante. Aí você pensou, ficou mais fácil. Não ficou mais fácil, ficou mais difícil. A maioria das pessoas que não honram uma promessa, olha aqui para mim, a maioria das pessoas que não honram uma promessa, são as pessoas que parcelam uma promessa. A maioria das pessoas que não honram uma promessa, são as pessoas que parcelam uma promessa.
Olha aqui para mim, eu vou dizer uma coisa administrativa da igreja. Todo ano, nós anotamos as promessas da parcela. E deixamos a anotação guardada numa graveta que a gente nem mexe mais. Sabe por quê? Porque a maioria não cumpre. A maioria não cumpre. Você está me entendendo? Deus quer levantar 50 pessoas aqui para remir a sua vida de coisas que não foram feitas. Esse é um tipo de pessoa que Deus quer chamar para esses 50, para ser um pai desses 50, para que você se comprometa para o ano que vem com uma oferta mensal de R$100 por mês. São essas 50. Pastor, eu quero ser uma dessas 50, eu quero fazer diferente. Não, filho, não foi essa a orientação que Deus deu. Pastor, mas eu tenho todos os 1.200 para dar. Não foi essa a orientação que Deus... O que Deus quer? 50 pessoas, com uma oferta mensal a partir de janeiro de R$100. Mas pastor, eu já tinha programado uma oferta, um sacrifício diferente. Filho, você faz 2 então. Faz o que você quer e faz o que Deus pediu. Eu particularmente não tenho problema nenhum com isso. Tu tem problema com isso, Kio? O Kio também, que é o tesoureiro, não tem problema nenhum com isso. Mas o sacrifício que Deus quer é esse. Isso vai testar a sua disciplina. Isso vai testar a sua perseverança. Porque não é para ser consagrado qualquer dia, não. É para ser consagrado em um dia específico de cada mês. Talvez você pensou, agora eu vou participar porque está mais fácil. Filho, não está mais fácil. Acredite em mim. Vai ser muito mais difícil que você imagina. Deus vai provar o seu coração no ano de 2022. Deus vai testar a sua obediência. Deus vai testar a sua perseverança. Deus vai testar o seu compromisso. Deus vai testar a sua organização. Entendeu? E todo mês. Quem já fez depilação aí? Hã? Ó, a Gorete, ela faz depilação. Irmã, eu queria que tu se dispusesse, se possível, para quem quiser, tu fazer uma depilação profética nas mulheres aqui. Como é que tu vai fazer, irmã? Tu vai colocar a cera, em vez de dar aquele puxão que tu dá e depois aquela lisada ao passador, sabe? Não é? Tu vai puxar bem devagarinho. Bem devagarinho. Só para você entender que vai ser mais difícil do que você está imaginando, que vai ser mais sofrido do que você está imaginando. Você vai sentir pelinho por pelinho. Tchim, 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 tchim. Eu acredito que se ela fizer isso com você, no meio do caminho, você vai pensar em desistir umas 300 vezes. Sim ou não? Você vai levar a mão pela parada e vai tirar, você vai ter que se você cantar, não, chega. É ou não é verdade? Olha para mim, isso vai acontecer com você em 2022 por causa dessa promessa. Vai. Escreve o que eu estou te dizendo. Não é porque eu estou te dizendo. É porque o Senhor mandou te dizer. Você está me entendendo? O Senhor quer 50 pessoas. Eu não sei quem são as 50 pessoas, mas quem tem promessa não cumprida deve fazer parte desses 50. O Senhor me falou sobre mais nenhum tipo de pessoa. Ele disse que é 50, mas que pessoas que têm promessa não cumprida precisam fazer parte desses 50. O Senhor vai te ensinar a ser fiel. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha aqui para mim. Eu nunca teria essa ideia. Porque administrativamente, para mim, é muito melhor você dar toda a oferta ou dar nos gatos pingados, assim. Quando alguém te dá um dinheiro, ou alguém te deve um dinheiro, Wilson, entendeu? É melhor te dar inteiro ou ir te dando cenzinho. Porque a gente nem vê depois, não é verdade? Você está entendendo? Se dilui. Mas é o que Deus quer de você, para te ensinar a ter uma vida de fidelidade a Deus, para honrar os seus compromissos com Deus, para não voltar atrás. Então, não pense que vai ser fácil. Se você pensar assim, eu vou entrar porque vai ser mais fácil, não faça isso.
Você pode pensar assim, não, agora eu vou ter condição de me organizar para fazer. Até sim, mas entenda, vai ser mais? Acredite. Ah, pastor, mas vai ser fácil. Meu irmão, Deus sabe fazer as coisas ficar difíceis, sabe ou não sabe? Então, acredite que eu estou te falando. Pense bem. Porque é melhor do que você fazer, é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. É melhor você não fazer do que você fazer algo errado, amém? Mas fique livre. Se por acaso você já tinha preparado um sacrifício anual e você quiser fazer o sacrifício anual que você preparou, Deus não falou com você, amém, irmão. Não é? Se você quiser fazer 2, o que você planejou e o que Deus quer, também fique à vontade. Cada um com seus problemas. É ou não é verdade? Amém? Continuando então, não é? A gratidão é um dos principais princípios bíblicos que determinam a prosperidade de Deus em nossa vida, pois a gratidão, ela gera generosidade. Meu irmão, olha só, tem como você ser mesquinho com alguém por quem você tem gratidão? Tem ou não? Não tem. Uma vez eu vi o testemunho do Zezé de Camargo. Quem conhece Zezé de Camargo e da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Eu gosto do testemunho de vida deles. Eles não são crentes não, pelo menos que eu saiba não são. Mas eu gosto do testemunho de vida deles. Eles começaram lá bem de baixo. Bem de baixo, bem de baixo, bem de baixo, bem de baixo. Sofreram, não é? E hoje são pessoas de sucesso, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas toda vez que eu ouvi ele falando, parece uma pessoa bem humilde. E ele me contou um testemunho uma vez que mexeu muito comigo. Ele falou, numa entrevista que com ele, que quando ele não tinha nada, quando ele estava passando o pior momento da vida dele, teve uma pessoa que acolheu ele na casa dele, não sei por quanto tempo, se foi 1 mês, 3 meses, eu sei que foi um tempo curto, assim, não foi um tempo muito longo, não. Bem que 3 meses alguém na nossa casa, às vezes é um tempo longo, na verdade, não é? Mas ele acolheu o Zezé de Camargo um tempo na casa dele. E ele falou assim, ó, eu sou tão grato a esse homem, que se ele quiser morar na minha casa pro resto da minha vida sem pagar nada, eu deixo. A gratidão, ela nos leva a fazer muito mais daquilo que nós temos entendimento que recebemos. Por quê? Porque na vida do Zezé de Camargo, não foi só uma casa para dormir, uma cama para comer, uma casa para morar, uma cama para dormir, comida para comer, não. Aquilo lá deu condição de ele conquistar algo que sem aquilo ele não teria. E aquilo foi imprescindível para ele ser quem ele se tornou hoje, um homem famoso. Você está me entendendo? Então, meu irmão, uma pessoa que é grata, ela vai ser generosa. E por que a gratidão é um dos principais princípios? Porque a gratidão gera generosidade, e a generosidade é o fator de multiplicação que Deus usa para estabelecer o quanto Ele vai multiplicar a sua semeadura. Ó, se você plantar uma semente, Deus ele tem que decidir, vai ser 2 vezes mais? Vai ser 3 vezes mais? Vai ser 30, 60 ou 100 vezes mais? Como que Ele usa para determinar isso na sua vida? Você sabe? A sua generosidade. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 9:10. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, vírgula. O que diz depois ali? Como resultado da generosidade de vocês. Então a colheita, ela é proporcional à nossa generosidade com Deus, à nossa generosidade com o próximo, não é verdade? E até conosco mesmo, não é verdade? Não é? Por isso que a gratidão é tão importante, para que você tenha sucesso na vida, porque ela gera generosidade, que é o fator de multiplicação que Deus estabelece para determinar o quanto você vai receber dele. Amém? Eu quero falar agora 3 coisas sobre a gratidão. Olha só, a gratidão nos leva a fazer sacrifícios para honrar a Deus.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meu irmão. Honrar alguém, existe sacrifício? Sim ou não? Exige. Olha, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Não é verdade? Meu irmão, se vocês soubessem quanta coisa que eu não faria para ninguém, nem para mim mesmo, que eu já fiz para o meu pai e para minha mãe, para honrar eles. Alguém já fez para o pai e mãe, para honrar eles, coisas que não faria nem para si mesmo? Alguém já fez aqui? Pois é. Você está me entendendo? Gera sacrifício. Honrar alguém nos conduz a fazer mais por ela do que nós faríamos por nós mesmo. Aí, a gente faz para Deus menos do que a gente faz por nós mesmos e nós queremos dizer que nós honramos a Deus. Tá certo isso? A gente faz para Deus menos o que a gente faz para honrar os outros e a gente quer dizer que está honrando a Deus. Não, não é? A gratidão, ela nos leva a fazer sacrifícios para honrar a Deus. Salmo 50, 23 fala assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos que andam nos meus caminhos. Essa é a primeira coisa que a gratidão nos leva. A segunda coisa que a gratidão nos leva a fazer sacrifícios para agradar a Deus. Irmãos, quando a gente é grato a uma pessoa, a gente quer agradar ela? Sim ou não? A gente quer agradar ela. E quando a gente quer agradar alguém de verdade, isso não nos leva a gente fazer sacrifício? Não é verdade? Nos leva. Quem gosta de ver os filhos felizes aqui? Irmãos, quanto que vale um sorriso de um filho seu? Quanto que vale? Tem valor, né? Quem aqui já gastou o que não podia para dar algo para o filho só para ele sorrir, porque ele queria? Só quem não tem filho, quem é ruim de negócio. Não é verdade? Sim ou não? Né? Quantas vezes minhas filhas querem, e meu irmão, e aquele sorriso é algo fantástico na vida da gente. O sorriso de um filho é algo fantástico, ele traz vida para a gente. Não é? A Lara, ela tem um costume, que eu amo esse costume dela. Ela me agradece pelo que eu dei para ela várias vezes. Volta e meia, quando ela está brincando com o coelhinho dela, ela fala assim: papai, muito obrigado porque tu me deu um coelhinho. Ela lembra que eu dei e agradece de novo. Ela agradece várias vezes pelo que eu dou para ela. Papai, muito obrigado. Não é? Às vezes a gente está vestindo ela, né, Leia? E ela pergunta assim: quem que me deu essa roupa aqui? Eu falei: foi papai e mamãe. Papai, muito obrigado que tu me deu essa roupa. Gente, que alegria isso aí. Só que ela não fala só palavra, ela vem, ela beija a gente. Você está entendendo? Ela está aprendendo a ser grata. Meu irmão, não dá vontade de dar o que a gente não pode. Só que Deus, Ele pode dar tudo. Se você for grato a Deus, meu irmão, Ele não tem limite. Ele não tem limite. Eu tenho limite, você tem limite, mas Deus não tem limite nenhum. Quantas coisas você nem agradece a Deus e reclama. É o contrário, além de não agradecer, reclama. Você já pensou? Que terrível isso? Então, gratidão me leva a fazer sacrifícios para agradar o Senhor. Terceira coisa que gratidão me leva. Claro que gratidão leva muitas coisas, né, irmão? Só botei 3 aqui porque a gente já está até atrasado já. Se eu botar mais, a gente termina só amanhã. Terceiro, a gratidão nos leva a fazer sacrifícios para mostrar a Deus que valorizamos o que Ele fez por nós. A gratidão nos inspira a fazer sacrifícios para mostrar que nós valorizamos o que Ele fez por nós. Quantas coisas Deus já fez por você? Será que nós conseguimos ter o discernimento de quão é relevante o que Deus fez por nós?
o quão é valoroso, o quão é significativo na nossa vida o que Deus fez por nós? Você já pensou? Volta e meia, quando eu estou orando a Deus pelo meu chamado, eu agradeço a Deus porque Ele me inspirou a fazer um sacrifício, sabia? Um dia, eu estava num culto da igreja, e nem era sacrifício anual nem nada, e no meio do culto, o Abraão não estava nem, o meu pai na fé, o missionário Abraão não estava nem pregando sobre sacrifício, sobre nada, e o Espírito Santo falou para mim assim, ó, eu quero que tu dê uma oferta para pagar a construção do altar. A gente tinha alugado um prédio da igreja, e ele era tudo reto assim, sabe? Aí tinha que fazer o degrauzinho, tinha que fazer decoração, tinha que comprar um monte de coisa para colocar lá. Eu sabia que tinha que fazer aquilo ali. E eu, né, ali, no meio do culto ali, o Senhor falou comigo. E eu já pensei na hora, né? Entendeu? A Léia disse que eu sempre digo que eu não tenho dinheiro. É que eu estou sempre controlado ali nas planilhas. Eu sei que eu posso gastar, que eu não posso gastar. Meu irmão, quando o Espírito Santo falou comigo isso aí, eu falei assim, desde mim, quando veio a ideia, né? Eu não entendi que era o Espírito Santo, eu pensei que era uma ideia minha. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas aquela ideia começou a perturbar minha mente. Quem já recebeu uma ideia perturbadora do Senhor, por enquanto você não cedeu e você nem dormir conseguia? Pois é. Aí, meu irmão, e isso aconteceu tudo no culto. Terminou o culto, eu fui falar com o Abraão, falei, Abraão, quanto mais ou menos que vai dar esse altar aí, que tem que fazer na igreja, para comprar as coisas tu que tem que comprar? É o altar, a construção, a alvenaria, né, tijolo, cimento, sei lá o que mais que precisava, tapete, mesa, não é? Se vocês conhecerem minha mãe na fé, ela é mais chata para decoração do que a Leia. Ela 100 vezes mais, só de pensar nisso, esse negócio vai sair caro. Abraão falou assim, César, vai sair mais ou menos tanto. Eu falei, nossa, Deus. Mais ou menos ele falou. Eu falei, Abraão, peguei minha carteira, eu tinha 3 cartões de crédito naquela época, peguei assim, ó, compra e parcela o máximo que der. Falei para ele. Parcela o máximo que der. Meu irmão, quando eu dei o cartão para ele, eu vi que ele se emocionou. Não chegou a chorar, mas o olho encheu de lágrima. Depois, acho que nem uma semana ele me procurou. Ele falou assim, ó, César, eu estava orando a Deus, porque eu tenho um chamado para voltar para Juiz de Fora. Eu estava orando a Deus para saber quem era que Ele ia levantar para ficar no meu lugar aqui na igreja. E ele falou, alguém que vai pagar a construção do altar é que vai ficar no teu lugar. Meu irmão, como eu agradeço a Deus por Deus ter me inspirado nesse sacrifício. Meu irmão, foi um dos melhores sacrifícios que eu fiz na minha vida. Sem Ele eu não estaria aqui. Como isso foi significante na minha vida. Como isso foi importante na minha vida. E não é uma gratidão pelo que Deus me deu, é uma gratidão pelo que Ele me tirou. Para me dar algo que não tem nada, não tem dinheiro no mundo que eu possa comprar. Abra o seu coração para o Senhor, seja grato a Ele, honre a Ele com o seu sacrifício desse ano. Agrade a Ele com o seu sacrifício desse ano. Que seu sacrifício mostre que você valoriza tudo que Ele tem feito por você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Enquanto toca esta canção, ore ao Senhor. Será que você consegue fazer a Ele um sacrifício de gratidão? Responda ao Senhor. Não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor que você fará. Ele não precisa do que você sacrifica, mas Ele gosta do seu coração. Ele gosta de ver a sua atitude de gratidão, de honra para agradá-lo e para valorizar aquilo que Ele tem te dado. Oh, aleluia!
Deixa eu ser o sacrifício. Ora ele, ora ele. Quero dedicar minha vida a ti, Jesus. Fale com o Senhor. Deixa eu ser o sacrifício. Quero dedicar minha vida a ti, Oh, aleluia. Jesus. Ribacou, querebaxi. Deixa eu ser. Ribasneabiascou, Deixa eu ser o querebaxi, sacrifício. Quero dedicar minha vida a ti, Jesus. Descida, descida, descida. Presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. E deixa o seu sacrifício, e deixa eu ser o sacrifício. Quero dedicar minha vida a ti, Jesus. Deixa eu ser, Oh, aleluia. deixa eu ser o sacrifício. Quero dedicar minha vida a ti, Jesus. E como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. E como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Paixão que mexe com meu ser, tu és meu único prazer. Te adorarei. Paixão, paixão que mexe com meu ser, tu és meu único prazer. Te adorarei. E como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Senhor meu Deus, nos ajude, Senhor, a caminhar pelo caminho do sacrifício, Senhor. E para muitas pessoas aqui, o ano de 2022 vai ser um caminho de sacrifício, mas será um caminho de vitórias, um caminho de superação, um caminho de conquista, Pai. Prepara-os para isso, Senhor, para que eles possam estar prontos e preparados para superar e vencer e conquistar o que o Senhor tem para eles para o ano de 2022, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, aleluia.
Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então nos preparar para a ceia, depois vamos para a unção. Eu quero pedir que no momento da ceia já organize para o Ministério, para o Kids descer para cá, para na última hora a gente ficar esperando eles, amém? Agora na ceia os Kids já descem, para na hora da unção eles já estarem aqui, para a gente não ficar esperando eles, beleza? Vamos lá então, vamos fazer a leitura da instrução da Escritura Sagrada, e logo nós consagraremos o pão e o vinho, para que possamos comer e beber em memória dele nesta noite, amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos consagrar o pão e o cálice. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós apresentamos o pão ao Senhor e te damos graça por ele e consagramos ele como símbolo do teu corpo. Nós também te apresentamos o cálice, te damos graça por ele e o consagramos como símbolo do teu sangue, Pai. Para que hoje nós possamos, em memória do Senhor, comer e beber, para que possamos herdar o reino dos céus e para que possamos viver a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar, e por enquanto que você recebe o corpo de Cristo e o sangue que foi derramado, avalie a sua consciência em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. O sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado: está consumado. Oh, 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 oh,
um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. O sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Todos participem do pão. Levante o cálice. Após haver ceado, o Senhor também agradeceu o cálice com o vinho e disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. E o apóstolo Paulo nos lembra que fazemos isso assumindo o compromisso de anunciar a morte dele até que ele venha. Anunciar o evangelho da cruz,
o evangelho da redenção, o evangelho da salvação e a missão que Ele deixou para cada um de nós, onde nós devemos andar dia a dia negando a nós mesmos e também tomar a nossa cruz. Em memória do Senhor Jesus Cristo, neste compromisso, participe do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. Vamos então agora proceder à terceira unção, amém? Vamos fazer uma fila aqui, ó. O missionário pediu para a intercessão vir primeiro aqui. As irmãs da intercessão, glória a Deus. Amém. Nosso grupo de louvor vai estar cantando um louvor específico ali, para Deus derramar a Shekinah dele sobre nós. Amém. E você vai receber a terceira unção, amém. É um tempo de você buscar a unção do Senhor. É um tempo de você buscar a direção profética do Senhor. E é um tempo onde você vai preparar a sua semente para que tenha uma colheita no próximo ano. Amém? Vamos orar então. Pode começar a tocar o louvor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós derramamos a Tua unção sobre a Tua igreja, Pai, para prepará-los para um novo tempo. Pai, que a Tua unção venha quebrando todo jugo que não é Teu. Não conseguiremos a presença do Teu Espírito, de pé, a revelação, tamanha é sua glória sobre a libertação. Nós. Pai, Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Para um propósito derrama a Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé.
tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós.
derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de Aleluia. pé. Levante as suas mãos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento poderoso, precioso e profético que passamos unidos na Tua presença, Pai. Senhor meu Deus, que durante esta semana o Senhor conduza a Tua igreja a buscar mais da unção, mais da direção profética e o discernimento da semeadura, Pai, para que haja uma colheita. Senhor meu Deus, que o Senhor os abençoe e a Tua boa mão de poder e de milagres esteja constantemente estendida sobre eles, Pai, como a coluna de fogo durante a noite e como a coluna de nuvens durante o dia sobre o povo de Israel. É o que eu te peço em nome de Jesus, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Nosso culto está encerrado. Não sai sem me dar um abraço. Tem irmão que corre lá, ó, desviando do abraço, amém?